destrinchar. Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio do nosso podcast Destrincha aí, Irmão, com mais um tema para nós buscarmos profundo conhecimento e podermos também intervir, ajudar, participar, que é o mais importante. Temos aqui um convidado também muito especial para debater esse tema conosco. Não é não, Nicole? É isso sim. Bom, hoje nós temos aqui o padre Geraldo Ferreira. Como é que fala? Bendarram. Ele é coordenador da pastoral, coordenador de pastoral da Arquidiocese de Manaus. E hoje ele vai estar aqui conversando um pouquinho com a gente sobre um assunto que alguns anos atrás esteve muito em alta pela mídia, mas que a gente, como católico, ficou um pouquinho perdido, que é sobre o Sínodo da Amazônia. E o cristão precisa se aprofundar nisso, né? E começa por nós aqui, por isso que esse tema para nós é importante. E com a graça de Deus, houve uma falhazinha aqui, Júnior, no som? Tá pegando bem meu som aqui? Ou foi aqui? Voltou. Foi a luzinha aqui, foi um toque de futebol, padre. Mas é assim mesmo, e vamos levando. Então, assim, estamos aqui com o padre Geraldo, para falar do Sínodo para a Amazônia. Mas, vamos primeiro, você já falou dele, mas dar aqui um alô, né, para todos que estão nos ouvindo e nos vendo pelo canal do nosso YouTube e pelo Spotify do nosso podcast. Certo. Então, olá pessoal, uma alegria estar aqui, poder comunicar tantas coisas bonitas da nossa igreja. E a temática, como já foi dito, é sobre o Sínodo. E também aprofundar alguns pontos do Sínodo aquele da Amazônia, que é o resultado final desse Sínodo. Mas Sínodo é muito mais amplo, né? Vamos aprofundar isso aí. O senhor é coordenador das pastorais da nossa arquidiocese. Exatamente. Então, o coordenador de pastoral tem essa função de coordenar, né? Eu repito isso porque, além de tudo isso, tem uma voz de comunicador, hein? E vai ficar fácil entender. Então, por exemplo, você entende aí que nós temos muitas pastorais, né? Por exemplo, pastoral da criança, tem a pastoral indígena, pastoral da saúde, pastoral do idoso, pastoral da catequese, etc. E tem todos os setores da arquidiocese, né? Nós somos vários setores, várias paróquias, então a gente coordena através de conselhos, coordenação executiva e conselho pastoral, junto com os bispos, e aí vai dando as coordenadas da igreja de Manaus. E nós estamos agora numa experiência que nós estamos chamando de preparação para a Assembleia Sinodal Arquidiocesana. Então, mais um tema. Exatamente. Então, inclusive quando você chamou para falar do Sínodo, eu pensei, eu acho que dá sabendo alguma coisa da Assembleia Sinodal Arquidiocesana, né, que nós já começamos o processo, que também vou falar disso aí, se tiver oportunidade. E vai ter, né, padre? Porque assim, veja, tem o Sínodo que a gente quer ver para a Amazônia, porque no nosso ver, não foi dado muita importância por parte da população, por parte dos cristãos. Então, imagine, aí vai vir outra. Então, sem saber direito aquela que também é muito importante para nós, para os povos da Amazônia. E com certeza, até o Papa fala disso, o senhor vai falar. Mas antes de iniciar, nós precisamos falar daqueles que são nossos amigos. Verdade. Amigos apoiadores, que abaixo de Deus acreditaram nesse projeto. Quem são, Nicole? Bom, primeiro a gente conhece o nosso amigo Salles, da Big Delícia. Aqui tá, ó, as delícias dele. Ela, né? Que ela ama. Adoro. O J. Marques, que é o nosso amigo Zé Marques. A construtora brilhante do amigo Igor e Sávio. Sálvio. Sálvio? Tem a FCC, Sálvio. Produtos Químicos, os nomes é natural isso, não é nome, né? Vamos dizer assim, não tem muita obrigação de saber direito, mas tudo bem. FCC Produtos Químicos do nosso amigo Ney, Funerária Viana, um abraço para o nosso amigo Viana. O amigo Sérgio, ele diz, não, abraço para o amigo Sérgio, então tudo bem. E a Rossetti Engenharia, que é do HR7, um abraço para o nosso amigo Rossetti. Muito obrigado mesmo. Deus seja bem generoso com vocês, por esse carinho que tiveram e por acreditar no nosso projeto, que hoje é o Destrincha aí, Irmão, no podcast, pelo YouTube e pelo Spotify. É isso? Sim, então, e nosso Instagram também, que de vez em quando a gente posta algumas coisinhas por lá. E para me acessar o Instagram, preciso fazer o quê? Vai lá no nosso, coloca lá, @destrincha, _irmão. Irmão, eita. Mas se também quiser no YouTube, a pessoa pode procurar, né? Destrincha aí, mas só quando colocar só Destrincha aí, vai aparecer muito destrinchamento, né, Júnior?
Nosso diretor, quando procurou para ver se tinha algo idêntico, então encontrou muito frango sendo destrinchado. E nós queremos esmiuçar, e é o tema que nós vamos tratar hoje, nós vamos esmiuçar ele dentro do tempo necessário para que você possa ter conhecimento e possa querer saber cada vez mais sobre esse tema que é importante para a nossa região, para o nosso Amazonas. Sim. Padre... Então vamos lá começar. Geraldo, começar, como diz o outro, né? A gente, como nós acabou falando, pelo começo... O que é sínodo primeiro para que a gente entenda? Já começamos, né? Já começamos. Então, olha, 3 pontos importantes. Primeiro, a experiência de sínodo. Né? Primeiro, para entender essa caminhada, é compreender o significado da palavra sínodo, que você já até me comentava aí, que significa caminhar juntos. Então, no Antigo Testamento, a gente já encontra essa experiência de sinodalidade. Lá no livro do Josué, capítulo 24, tem aquela experiência em que ele convida as pessoas para conversar a fim de tomar decisões. Então veja aí, participação, sinodalidade, ou sino quer dizer caminhar junto com participação. A gente pode até dizer assim, participação é democrática, né? Vamos dizer, né? E nós estamos vivendo um momento duro, triste, com essa tendência de autoritarismo. Então veja bem, a sinodalidade está muito atual. Estou falando do Antigo Testamento, né? Então, tomar essas decisões juntas. No Novo Testamento, também tem uma experiência de sinodalidade, quando tem aquela assembleia no Atos dos Apóstolos, também para tomar decisões. Então, era muito polêmico, o que era puro, o que não era impuro, se come carne, se não come carne, circuncisão, aí tem Pedro, tem Paulo, tem várias pessoas aí, tem que tomar decisão. Como é que toma decisão? Tem que ter participação, tem que ter encontro, tem que ter reflexão, tem que ter meditação e tem que ter discernimento. Tem que fazer discernimento. Então, veja bem que tem muitas pessoas envolvidas, caminhar juntos. Ao contrário de você ter uma pessoa iluminada, poderosa, pessoa que não quer diálogo, pessoa que vira ditador, né? Então, isso não tem nada a ver com sinodalidade. O nosso Papa Francisco é o grande incentivador da experiência do sínodo. Então, daí já dá para ver, por exemplo, que nós temos uma experiência bíblica de sínodo. Agora, se a gente quer pegar a história da igreja, ela sempre viveu dos sínodos. Um concílio, por exemplo, é um sínodo, né? Nós já tivemos, ao longo da história da igreja, 21 concílios, né? Você sabe, o concílios na igreja, quando se reúne aí os padres, fala os padres, aqueles que representam a igreja do mundo inteiro, né? E hoje, quando tem os encontros, o Papa Francisco não deixa só entre cardeais e bispos, ele coloca também leigas, como é o exemplo do Sínodo da Amazônia, mulheres, juntos para refletir, para tomar as decisões. Então, veja bem, na história da igreja, ela viveu fazendo encontros, tentando caminhar juntos, porque num grupo desse tão diversificado, sempre tem um ou outro que pensa diferente, mas pensar diferente não é impedimento para o diálogo. Aí é outro ponto que a gente tem que puxar para o tempo de hoje. Quando se tem a tentação do pensamento único, né? E que a gente chama de essa questão polarizada. Você presta, você não presta, você é do bem, você é do mal. Quer dizer, uma visão tão arcaica. Já intitula, você falou isso e você é do fulano. Tão antiga, que é um maniqueísmo, que já era combatido por Santo Agostinho no século III, né? Então, não é assim, né? Se você é de A, você é de B. Não, tem redondo, tem quadrado, tem transversal, tem todo tipo de coisa, né? Nós vivemos num mundo plural, né, na sociedade. E a igreja também, né, com seus dons, com seus carismas, também é um mundo plural. Agora, todos têm o direito de se expressar. E a arte de se expressar é a capacidade de saber escutar. O outro que escuta o que o outro está sentindo, né, nível pessoal, mas escuta também as suas ideias. As suas ideias podem ser positivas, podem ser negativas, mas sempre é um enriquecimento. Então, ao longo da história, a igreja fez essa experiência de sinodalidade, que quer dizer caminhar juntos. Caminhar juntos é fácil? Parece que dizer caminhar juntos, vamos dar as mãos, vamos caminhar juntos. Não é fácil. Você pode olhar para a experiência familiar, caminhar juntos. Lá em casa já tem um que tem uma ideia diferente, outro que tem uma fé diferente,
Imagine agora na sociedade, né? Mas a igreja, guiada pelo Espírito Santo, ela tem os dons, né? Se quiser pode ler lá 1 Coríntios, do capítulo 12, dos dons, os carismas, mas o Espírito é o mesmo. É isso que fala Atos dos Apóstolos, um só coração e um só pensamento, na diversidade, porque nós somos um corpo. Então essa é a beleza da Igreja Católica, na diversidade tentamos de viver a unidade a pedido de Jesus, que, Pai, que todos sejam um, do capítulo 17 de São João. Então, veja bem, apresentei fundamentos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da Igreja. Então, já tem muitos anos da experiência de sinodalidade. Então, sinodalidade é você trabalhar junto, reunir junto, com participação. Como é que a Igreja Católica pode fazer para que todos participem se está todo mundo em lugares diferentes? Né? No mundo inteiro, especificamente, por exemplo, na Amazônia. A Amazônia, né, que pode ser um outro ponto que vocês querem abordar, é um assunto, vamos dizer assim, particular, porque a Amazônia brasileira e estrangeira, né, ou Amazônia legal internacional, são 9 países. 9 países. Né? Por que a igreja se preocupou com a Amazônia? Então a gente pode encontrar essa preocupação numa encíclica do Papa, que se chama Laudato Si, louvado seja. Nessa encíclica, que eu convido você para ler, o Papa aborda a questão ecológica. Por que a questão ecológica a nível mundial é tão preocupante? Porque nós estamos numa crise, né, hidrológica, né, no mundo inteiro e no Brasil, o problema da água. Mas o mundo não é só de água, né? O mundo tem a beleza da natureza, mas o mundo também tem as pessoas e, sobretudo, os povos da floresta. A gente pode pensar na natureza, mas a gente pode pensar também no mundo urbano, né? Eu queria destacar, dentro dessa linha de pensamento, o senhor falava do ouvir, assim para as pessoas também que estão nos acompanhando. Se a nossa igreja quisesse, o Papa poderia tomar uma decisão lá, reunindo com o clero e tomar uma decisão sobre a Amazônia. Com os bispos, com os cardeais. Mas vamos ouvir aqueles que vivem o problema, para trazer algo para nós, e a partir disso a gente tomar as decisões. Mas o do ouvir o outro. E a questão das reuniões que o senhor falava, né? Que tem convergir, divergir, mas isso é que é o salutar, para construir. Depois dessa discussão, né, que sempre tem que ter o discernimento para chegar ao consenso. O belo na igreja é isso. É diferente dos partidos políticos que se agridem, que se derrubam, irmão que fala mal do irmão. Se votar contra, é excluído. Outro irmão que incentiva o ódio contra o irmão. Não tem nada a ver. É por isso que é urgente que a igreja ela faça essa experiência de fraternidade, de respeito com o outro, porque isso também faz parte da cultura, né? Mas é muito importante essa leitura do Laudato Si, porque a gente pode dizer que a querida Amazônia, né, que foi um período longo de preparação do sínodo sobre a Amazônia, que teve consultas, foram consultadas mais de 80 mil pessoas. Então, para dizer que é sínodo, né? Como você falou, não pode ser uma decisão monocrática, tem que ser participativa. Então, muita gente participou e houve um documento preparatório, depois teve essa reunião lá em Roma, tem um documento final, depois de alguns meses saiu a exortação apostólica pós-sinodal, que se chama Querida Amazônia, né? Mas o importante saber é que não é só o processo que é participativo do sínodo que é bonito, é belo também o resultado, porque é uma pauta preocupante de modo mundial, né? Porque se não cuida da Amazônia, e a gente sabe que ela está sendo descuidada, né? Sobretudo nesses tempos agora, se você vê desmatamento, você vê poluição de rios, não tem mais animais. Aqui na nossa região você tem problema com a alimentação muito séria, né? Rios poluídos e contaminados, e ainda tem o problema urbano, né, do saneamento básico. Tudo isso afeta de cheio a vida dos povos, a vida das pessoas. É um assunto extremamente sério.
Então, para chegar, vamos dizer assim, a esse resultado, teve a participação, mas para tratar um assunto de pauta muito quente, que é a questão da Amazônia, né? Da Amazônia já faz tempo que se fala da Amazônia, do cuidado, do zelo, do amor, mas parece que a Amazônia está sendo apenas objeto de exploração. Se você vê as terras indígenas, se você vê a cultura indígena, se você vê aquela exploração selvagem, desmedida, cujo objetivo é apenas obter o lucro, arrebentando com a natureza e com as pessoas. Aí, lá no documento Laudato Si tem uma pergunta que o Papa diz: e as futuras gerações, né? Se a gente perguntar aqui, cadê o peixe-boi? Só tem na fotografia. O pirarucu, só no viveiro, né? O tambaqui, onde que está? Não pode nem comer mais o tambaqui de rio, porque pode ser que você pegue apreensões e apreensões de pirarucu aí, né? Acontecendo. Então, você tem que comer de viveiro, onde você tem controle. Então, nós estamos numa crise muito grande. A terra, ela está numa exaustão muito grande, não aguenta mais. E onde tem um pouco de terra e floresta é somente na Amazônia. Então, vem para cá o capital muito grande para explorar, para plantar. Mas aí essas pessoas que moram aqui não podem ser respeitadas? Os indígenas não são gentes? Eles não têm culturas, não têm línguas, né? Eles não têm rituais e cantos, mas parece que desde o início da história do Brasil que se arrebenta com os indígenas. Então, o documento da Amazônia trata também desses assuntos. Entendeu? Quer dizer, é a igreja que está se posicionando os temas foram bem abrangentes, né, pai? Quer dizer, é um pensamento profético, né, que todo mundo precisa saber, né? Só não sabe quem não quer saber, quem não se interessa saber, né? A gente tem que, por exemplo, a questão do mercado, que precisa desenvolver economia. Claro que precisa desenvolver economia, mas para desenvolver a economia, que agora a nossa está em baixa, né? A inflação vai para frente, que você está sem rumo, está sem comando, mas para desenvolver a gente precisa acabar com o que a gente tem, né? A gente precisa explorar a última gota da água, cortar a última árvore só porque dá dinheiro. Quer dizer, é uma coisa de uma irracionalidade muito grande. Então a igreja é esse grande movimento com postura profética para dizer é preciso cuidar da pessoa, mas também do ambiente onde ela mora. Então veja bem. E aí no documento o Papa apresenta sonhos, que daqui a pouco eu vou falar. Sim. Tem até uma relação, né? A gente até pegou também, o senhor falava em sonhos, que coincidência, ele falava dos 4 sonhos, né? Do Papa, nesse documento. Os 4 grandes sonhos que a Amazônia inspira no Papa Francisco. Importante falar disso, mas eu queria falar também dessa pontuação do padre, porque as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo pode dizer aquilo que o senhor falava do pluralismo. Defende determinada posição. E aqui nunca foi, não será essa a intenção nossa. É esclarecimento. Você pode sim buscar conhecimento sobre esse tema porque você vive na Amazônia. Você precisa saber o que está acontecendo, né? A questão climática, como ele dizia, defesa dos povos indígenas, nossas origens e tantas outras coisas. Mas aqui eu vi até tráfico humano e prostituição também foi tratado, e sobre outros temas, mas só que a mídia sempre foca o tema que mais interessa a ela para dar audiência. E é muito mais do que isso. Fora que distorcem tudo aquilo que é falado. Sempre gostam de distorcer. E o nosso objetivo aqui é destrinchar e trazer a verdade para que você tenha esse conhecimento. Mas então vamos adentrar no Sínodo para a Amazônia, esse olhar que teve, né, da nossa igreja, do Papa para cá, para dizer nós precisamos ouvir o povo, nós precisamos ajudar, nós precisamos interagir, nós precisamos fazer realmente essa caminhada conjunta com os povos da Amazônia para poder salvar aquele povo, aquela floresta e toda a Amazônia. Certo, mas com relação à imprensa, tem muita gente boa, né? Tem. Inclusive esse programa aqui, né? E também nós temos a nossa mídia católica, né? Que dá bastante cobertura, faz muitas coisas. A gente fala daquela mídia que o pessoal sabe, né? Quem é, né? E também, nós já começamos a falar do documento aquele da Amazônia. Por exemplo, o documento, eu na verdade quero recuperar uma frase do documento conclusivo, porque no documento conclusivo se fala de conversões. É o Querida Amazônia?
Aquele da Amazônia é a exortação apostólica já escrita pelo Papa. Eu fiquei perdida. Novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Vamos voltar. Esse é um documento final. O documento final é muito rico. É por isso que ele não pode ser desprezado. O Papa fala... o documento final, na verdade, é a aprovação... É a exortação? Não. São diferentes? São diferentes. Ah, tá. Né? Nesse documento final, o resultado do sínodo, dos padres, dos bispos, dos cardeais, dos leigos, das freiras, todo mundo estava lá, eles vão trabalhando, todos aqueles dias, aí sai o documento final. Né? E o documento final fala de conversão. Né? Fala de conversão. E uma das coisas que o Papa retoma, que já está presente no documento Laudato Si, louvado seja, que é uma expressão dita por São Francisco, é a questão da conversão ecológica. Ele fala de conversão ecológica. Então, o que significa, a gente pensa que conversão significa mudança, né? Tem a conversão pessoal, que é a mudança de mentalidade, que às vezes as pessoas pensam que se converteram, mas não se converteram, né? Porque quando a gente se converte a Jesus, a gente tem que mudar mesmo pensamento, posturas, por exemplo, quando Jesus fala, vim para que todos tenham vida, vim para que todos tenham vida, é vida em primeiro lugar. Não se pode dizer que é cristão com a arma na mão. Isso não está escrito, maior dos mandamentos. não tem escrito no Evangelho. Por isso que não bate algum religioso, alguma religiosa, etc., que prega o ódio ou pega na arma e, ao mesmo tempo, amai-vos uns aos outros. É incoerente, é hipocrisia, é farisaísmo. Nós temos que ser cristãos, né? Eu estou falando conversão pessoal, mas também tem a conversão pastoral, quando a gente muda nossos métodos. Você falou quando estudava a catequese, você não viu essa temática da ecologia, né? Então a igreja muda os métodos, vamos na catequese também falar da criação, né? Porque tem que amar a criação, cuidar da criação, não tocar fogo na mata, não derrubar as árvores, mas plantar as árvores, né? Etc. Então a conversão pastoral e aí a conversão ecológica, né? Conversão ecológica. O que seria a conversão ecológica? Essa mudança também de comportamento com relação à natureza, né? Às vezes eu posso andar, não estou nem aí, né, com o ar, não estou nem aí com a água, não estou nem aí com a floresta, e a gente vai se convertendo quando a gente começa a mudar o olhar, o comportamento, a opinião e restabelecer uma nova relação, por exemplo, de harmonia com a natureza. Isso é muito importante. Será se você faz isso? Será se o empresário faz isso? Né? Como São Francisco, irmã água, irmã sol, irmã árvore, irmã rio. Ou será se não é nem mais os motosserras, são aquelas grandes correntes que passam e arrebentam toda a floresta em nome do desenvolvimento, para plantar soja, para botar gado, para plantar não sei o quê. E às vezes tem que deixar um pedaço, nesse pedacinho não deixa, né? Vai arrebentando. E para reflorestar é muito difícil. Então, como é que se pode fazer conversão ecológica para restabelecer a harmonia, o amor à natureza, né? E tem que ter muito amor, porque senão nós vivemos num mundo de brutalidade, de desrespeito ao próximo. E se não bastasse, ao próximo que mata, desmata, que vende as pessoas, né? Que é o tráfico de pessoas, também se arrebenta com a natureza. Então, precisa de conversão ecológica. É muito já podia começar a treinar, né, padre? Por exemplo, a gente vê assim o rio cheio de lixo, que eu estou dizendo, nem de água, é de lixo. Aí a pessoa diz, nossa, quem é que tem coragem de jogar o lixo aí? Mas a pessoa não está jogando muitas vezes na água, ela joga aqui na rua. Passa no carro e joga na rua, aí tem que ter uma conversão mesmo nesse comportamento de guardar e botar no lugar certo para poder não poluir o rio. Todo esse assunto tem a ver com aquele da Amazônia, né? Se a gente quer floresta de pé, tem que cuidar dos rios, né? Claro. Agora, para preservar a natureza, envolve vários sujeitos, o comprometimento pessoal de cada cidadão, cidadã, mas também políticas, né, públicas, governamentais, campanhas, né, que podem ser colocadas para que as pessoas tomem mais cuidados, né, e até com rigorosas, né, com rigor, para que realmente possamos ter um meio ambiente mais bonito, mais harmonioso. Mas a questão nós já estamos muito avançados, não sei se tem uma reversão disso, está muito difícil, porque o próprio governo, ele incentiva, né, isso, ele quer talvez um pouco de imposto,
e de uma empresa, né, garimpeira ou de uma empresa que explora o minério, etc. Mas isso não compensa. O pouco ou muito que ele recebe em imposto não compensa a destruição que é realizada, né, que é feita. Até hoje a turma do Brumadinho lá de Minas Gerais não receberam tudo do seu direito, mas mesmo que recebam, isso nunca vai compensar as vidas perdidas e o crime ambiental. Se eu falar mais daquele da Amazônia. Então, os sonhos, né? Então, o Papa fala em sonho social na Amazônia. Aí você pode pensar, imaginar os 9 países, ou pode ficar só aqui no Brasil mesmo, né? E se você pensar, por exemplo, a partir do Amazonas, né? Ou Roraima, ou do Pará, então o sonho social, né? O sonho social para os idosos. Se os idosos ainda têm sonho, para as crianças, né? Para os jovens, ou o sonho social para os indígenas. Talvez a turma que mais sofra é a cultura indígena, está sendo atacada de morte. Agora com a questão do marco temporal, né, o pessoal ficaram acampado em frente lá do STF, na esplanada, mais de 6.000 pessoas que não foram vistas, né? Então eles existem, eles têm cultura. A nossa cidade de Manaus, ela foi construída em cima do cemitério, né, lá do centro, né? Então, como é que eles não existem, né? Então, o sonho social onde na Amazônia todos possam ter oportunidades, né? Onde possam viver. Na Amazônia é o lugar mais belo que se podia viver, né? Se soubessem aproveitar, diria mesmo, aproveitar da beleza que temos, né? Mas não saberemos se não vamos ter isso daqui a alguns anos, porque mesmo que a igreja se pronuncie profeticamente, parece com uma voz que clama do deserto, né? Tem muitas iniciativas, mas ainda não são suficientes. Passa pela dimensão pessoal, mas passa também pela dimensão estrutural, que significa políticas governamentais, né? Mas também o Papa fala de sonho, por exemplo, sonho cultural, né? Sonho cultural, que eu já até mencionei, da cultura mesmo, dos povos da floresta, né, que a gente não arrebenta com eles, né? E o sonho eclesial de uma igreja, aí entra a nossa parte, presente, uma igreja que esteja presente, uma igreja que seja missionária. Talvez uma das formas de a gente estar presente é aqui através da mídia, né? Sim. Entrar nos corações, nas mentes, em vários lugares. Assim, veja bem a comparação, como o governo está ausente de vários lugares, né, sobretudo nos interiores, a igreja também está ausente, né? A gente pensa que ficar na cidade de Manaus já resolveu tudo. Não, nossas igrejas elas estão no interior, né? A zona rural, o povo sofre ainda mais. Então nós temos que ser a mão e os pés de Jesus, missionariedade, mas também solidariedade de pessoas, mas solidariedade econômica, porque não é fácil ir nos interiores. Mas para isso é aquilo que o senhor falava, precisa de uma convenção séria dos políticos. É de todos nós, né? De todos nós. Mas se começasse por ele já era um bom sinal. Aqueles que estão com a caneta na mão, eles que votam. Se não roubasse o dinheiro da saúde, por exemplo. Só um exemplo, né? Já seria assim de bom tamanho, né? Mas o Papa também fala de outro sonho, que é o sonho ecológico, que eu já até mencionei aqui. Sonho ecológico, né? Poxa vida, você pode ver a questão da ecologia assim na natureza, mas você pode, por exemplo, ver a questão ecológica na cidade, no mundo urbano. Cadê nossas praças, né? Entendeu? Cadê as árvores da cidade? Tem algumas por aí, né? Cadê uma árvore no quintal? Isso tudo é muito importante, né? Cadê as reservas? Então, a cada dia, ninguém é contra empreendimentos, nem tampouco que se erga prédios, etc., né? Manaus está cada vez mais verticalizada. Mas é necessário que os governantes sejam firmes para preservar o mundo verde, para que os seres humanos e todos os animais tenham qualidade de vida.
Senão a gente não vai ter mais o ar, como São Paulo, né? No centro de São Paulo, ninguém respira mais direito, né? Por causa dessa derrubada, ou por falta de espaço, né? Para caminhar, né? Com segurança. Ele fala isso na ecologia, que a gente precisa descobrir o rosto de Deus na criação. Né? Fala do Papa, inclusive, nessa questão do sonho ecológico. Não, exatamente. Chegar a descobrir isso. Por exemplo, como eu falei dessa questão de restabelecer essa comunhão com a natureza, é saber que a natureza não é Deus, mas a natureza está presente. Deus está presente na natureza, porque na natureza tem vidas. Então, você imagine, por exemplo, se tiver a capacidade de silenciar, até que no mundo urbano, mas que está no interior melhor, e você pode escutar uma polifonia, né? Ou seja, os cantos diversos dos pássaros, por um instante. Então, você não tem mais árvores, se não tem mais as frutinhas nas árvores, não vai ter mais pássaros, aves, né? Tem um lugar aqui na cidade que chama Parque das Garças. Não tem garças, só tem sujeira, né? Parque do Mindu, o que tem na sua fonte? Né? Igarapé do São Raimundo, né? Igarapé do 40, são todos poluídos. Igarapé do Tarumã, não tem mais. Então, isso são sinais de crise gravíssimas, né? E para você tomar um banho numa água pura, você tem que fazer de 100 a 120 quilômetros longe da cidade, né? Isso se Figueiredo continuar tomando cuidado com as suas fontes, senão vai ser um problema sério. Então veja que a igreja tratou e trata de assuntos da vida, né? Você diria, essas questões são questões também espirituais, né? Ou a minha fé espiritual, do amor a Jesus, não tem nada a ver com o mundo que eu estou vivendo? Seria muito triste se a gente não se importasse com o mundo que a gente está vivendo, né? Porque o reino de Deus é sinal de vida, né? Quando não tiver mais vida, acabou, né? E a gente tem que cuidar desse mundo enquanto por aqui estivermos. E dessa parte que ele fala do sonho cultural, que ele diz para não ter medo da diversidade e reconhecer a presença de Deus neste diálogo intercultural com povos e comunidades da Amazônia. Vamos falar sobretudo, por exemplo, falar sobretudo dos povos indígenas, porque se a gente pega na cidade a questão cultural existe, mas quase que diluindo, é quase diluída, né? No mundo urbano, né? Isso se acaba quando as pessoas elas vêm da zona do rural, do interior, chegam aqui e elas são engolidas, vou falar assim, pelo encantamento, pela luz, pelo anonimato da cidade, e diria até pela publicidade, né? Que é muito importante, mas isso é só um mundo, né? Outro dia saiu a reportagem, ontem, né? Sobre o Instagram, que tem gente que pensa as imagens e postam. Não sei se você viu ontem, né? Uhum. E você viu, e os jovens, né, vão olhando e eles ficam para baixo porque ele nunca consegue ter um corpo daquele jeito, uma imagem daquele jeito, etc. Então está fazendo mal às pessoas. Estou falando do mundo urbano, mas agora a tecnologia já chegou também lá no mundo rural. Então não ter medo, por exemplo, de estabelecer um diálogo, por exemplo, falando de igreja, com a cultura indígena. Uhum. Por exemplo, eu fui no Alto Solimões, São Paulo de Olivença, eu celebrei missa lá. E o público de dentro da igreja era o Cocama, os indígenas. Mas eu celebrei em português. Não sei a sua língua, não conheço a sua cultura, porque eu sou daqui do mundo urbano. Uhum. Então, para que não ter medo dessa cultura, é preciso que leigos e leigas, padres e bispos de todo mundo, ao chegar lá, a primeira coisa que tem que fazer é aprender a língua dos povos indígenas. Coisas que nesse Brasil, somente alguns aprenderam, alguns jesuítas, alguns antropólogos, outros foram para tirar fotografias, para admirar, etc.
Então, não houve enculturação, né? Quer dizer, houve alguma coisa e continua havendo alguma coisa no Alto Rio Negro. Não basta colocar o cocar dos indígenas na cabeça. Assim como não basta colocar a sandalinha no pé para dizer que o político coloca a sandalinha no pé, ou o padre, para dizer que você é pobre com os pobres, né? Então, não ter medo de, por exemplo, inserir a experiência cultural do indígena na liturgia. Porque dentro da própria igreja, outro dia o Dom Leonardo estava celebrando a missa da 5 de setembro, que é dia da Amazônia. Sim. E não sei se vocês acompanharam, mas eu acompanhei pelo Face, e uma pessoa já dizia, vai começar os abusos litúrgicos. Sim, é isso. Você viu? Então, como é que vai fazer enculturação? Não pode ficar repetindo, pegando coisa, a canoa, colocando a cuia. Não, mas vamos celebrar com os indígenas, no seu ritmo, na sua cultura e na sua língua. É valorizar e respeitar. Por que eles têm que se adequar a nós? Né? Que essa é a mesma forçação de barra que o governo faz. Os indígenas, eles têm que vir para a cidade. Sim. Na cidade eles perdem a língua, perdem a cultura, perde tudo, como os indígenas, o Aral, que estão em Manaus. Um senhor, daqueles idosos, com todo de colar, tudo, ele era chefe. Um pai, lá na sua tribo, na Venezuela. E quando ele chega aqui, ele é apenas o mendigo que pede moedinhas. A sua cultura, para onde ficou? Então, é isso que o Papa fala, não ter medo. Dizer, venham para cá, para a mesa. Ou então nós vamos para a sua mesa. Né? Comer como você come, com pimenta, né? Tomar caxiri, isso sem perder a identidade, né? Sem perder a nossa identidade. Então, nós temos a religião pura e imaculada, no qual eles não podem participar. Aí São Tiago diz, a religião pura e verdadeira é aquela que acolhe os órfãos e as viúvas, podemos dizer, parafraseando. A religião verdadeira é aquela que acolhe os indígenas, com a sua cultura, sem cortar nada. Aí que funciona o Tiago 2,14, mostrando a fé com obra, aí sim. E não se preocupar com esses detalhezinhos que já saiu da liturgia, porque vão atrás de... É aquele olhar, né? O olhar de urubu, eu gosto de falar muito disso, o olhar de urubu e o olhar de águia. A gente precisa deixar de ter o olhar de urubu e ter o olhar de águia e poder agir. Isso me lembra uns anos atrás, quando eu andava por aí assim, né? Eu não lembro, mas acho que eu estava pro sul, não sei, pro sudeste. E aí algumas pessoas falavam a questão indígena, e aí toda vez que olhava para cá, para o norte, olhava a questão indígena e, demonizava os rituais. E aí falava que era incompatível. E eu falava, nossa, como assim é incompatível? Por quê? E por que demonizar, né? E aí eu queria saber, assim, quando o Papa coloca isso pra gente, né? E aí ele dá essa nova visão. Então, você acredita que... Mas é porque, infelizmente, poucos católicos, eles têm essa noção de pegar os documentos e realmente estudar, né? Mas o que eu queria ver, assim, para a gente mudar não só a nossa visão, nós do norte, nortista, né? Mas a visão de quem é do sul, do sudeste, porque realmente eles têm esse preconceito bem maior com a cultura indígena, né? E muitos acreditam que é incompatível à liturgia, à igreja, ao cristianismo. Mas realmente o Papa mostra que não, que dá para ter, né, essa enculturação. Enculturação, eu vou citar aqui, tem um poema de uma pessoa, que não me lembro o nome, mas que dizia, por exemplo, o que é enculturação? É você saber nadar como peixe na Amazônia, né? Então é você beber a água aqui da Amazônia, é você comer o peixe aqui na Amazônia, é você colocar as sandálias aqui, e você está se enculturando. Isso deveria ocorrer com relação também aos indígenas, né? Agora, o preconceito, né, cultural, podemos dizer assim, não é só com os indígenas, né? O Brasil já tem alguns avanços, tem até Estatuto do Índio, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, etc. Mas ainda continua um país preconceituoso, né? De uma
como se tivesse uma raça superior. O Brasil não se sente ainda irmão, fraterno. Daí o papel da igreja, das igrejas. Tantas igrejas no Brasil que pregam o evangelho, era para o Brasil se sentir mais irmão, mais fraterno, com maior igualdade, né? Igualdade, sem superioridade. Aí seria um país mais feliz. E com relação à igreja, colaborar, né, para celebrar a vida, a cultura, os cantos dos povos indígenas. Já tem alguns avanços, já tem em São Gabriel do Cachoeira, o bispo lá, ele colabora bastante, já tem muita coisa, mas ainda falta muita coisa ainda, né? Padre, no documento, assim, só no índice, fala da igreja missionária que serve e acompanha o povo da Amazônia. É interessantíssimo porque ele diz assim: a igreja com rosto indígena, camponês e afrodescendente, igreja com rosto migrante, igreja com rosto jovem, igreja que percorre novos caminhos na pastoral urbana, uma espiritualidade da escuta e o anúncio. Fala só nesse ponto da igreja missionária, e tem muitos outros dentro do documento. Mas, além disso, teve muita polêmica criada por alguns meios de comunicações, principalmente na situação de padres, porque a discussão foi extensa aqui, né? Grupos, como você dizia, mulheres, homens, leigos, religiosos, discutindo para fazer um documento para ir para a discussão lá em Roma, nessa grande assembleia. Mas aí algumas coisas passaram, outras não, mas eles fincaram muito o pé em temas assim que eles acham que dá um debate legal, como, por exemplo, padres casados, e dentre outros. Isso foi colocado dentro da perspectiva evangelizadora. Né? Então, para evangelizar, parte do evangelho, pode ser os evangelistas, ou seja, os catequistas, os leigos, as leigas, os padres, as religiosas, etc., são convidados a serem sal da terra e luz do mundo, né? E depois, no capítulo 28 lá de Mateus, ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura, batizar. Então, essa é o fundo, é a perspectiva. Então, constata-se que para ir mais distante, né, para ter um rosto indígena, você tem que ir lá, mas aí você não tem gente para ir, né? Você não tem poucos catequistas missionários, poucos leigos missionários, poucos religiosos, aí pouquíssimos padres. A vocação sacerdotal está em crise de vocações, né? Você entra 10, conclui 2, 3, isso depois de 7 anos no mínimo, né? Então tem déficit. Então quem a gente vai mandar para lá? Por isso que está surgindo. Então não tem uma outra solução não, igreja? Aí, então surgiu bem a questão. A questão foi ordenar pessoas casadas. Pessoas casadas que se tornem padre. Você, Agostinho, né, que é casado, não sei, ou outra pessoa. Sim. Mas bem centrada, né, fazer um estudo e você vai ser missionário casado. Pode, mas não tomaram essa decisão. Poderia ter tomado, não era? Mas poderia. Jesus ia ficar com raiva? Acho que não. Né? Não é que os padres agora vão casar, mas era tipo uma possibilidade. Ou seja, você aceita de ser padre, celibatário, né, e optou por isso. E você aceita de ser padre, né, casado, para missão. Não é que você vai entrar no seminário, não, mas lá na frente eu vou casar. Não, você já é casado há um bom tempo, bons anos de caminhada, e aí eu posso vir me tornar padre, pela necessidade da missão. Aqui em Manaus tem isso, né? Tem o padre Sebastião, ele é casado. Eu digo é casado porque a esposa faleceu, né? E ele foi diácono, ele era diácono, ele e a esposa dele. Depois a esposa faleceu, aí ele fez um pedido para o Dom Sérgio. Queria ser ordenado, tinha preparação, Dom Sérgio ordenou. O Sebastião, um filho dele é médico, outro é antropólogo, outro, etc. E ele está na missão, porque Dom Sérgio acreditava nisso. Né? Teve uma abertura para ver se a igreja abriu o olho para essas possibilidades. Mas não foi efetivado, né? Os bispos têm que insistir mais. E não vejo nenhum crime, nem nada. Eu talvez antigamente
se pensavam mais, assim, com medo. Não, eu acho que está precisando de mais missionários, missionárias, leigos e leigas, e você não quer ir só. Vai na companhia da sua esposa, né? Você não seria, Agostinho, mais tranquilo? Sem dúvida. Né? E ficaria tudo em paz, e tantas pessoas teriam a Eucaristia, teriam mais a escuta da palavra de Deus, e com certeza a igreja marcaria mais presença, né? Eu acho que não é problema, mas é uma saída que não é que resolveria tudo, mas tantas pessoas, sobretudo os indígenas, ribeirinhos, eles estão muitos sem a Eucaristia, mas graças a Deus que tem leigo, tem leigas, tem catequistas que vão até ao encontro dessas pessoas. Inclusive, o senhor lembrava que nós conhecemos o diácono Sebastião, assim, diretamente, foi numa missão que a gente foi fazer indígena lá em Nova Olinda, nas comunidades indígenas, coordenada pelo Frei Bosco. E ele estava lá ainda, diácono, né? Que ele passou um tempo também em um município aí. Aí depois que ele veio para cá, né? Participamos de uma missa com ele numa quarta-feira também, celebrada por ele. Isso é um bonito da igreja, né? Mas eu tenho que bater nisso, a parte da imprensa, né? Aquela má, vamos dizer assim, esse má olhada de certos grupos de meio de comunicação de dizer, a mensagem a igreja não aceita casamento de padre. Não faz uma discussão aprofundada. Por isso, esses meios que a gente quer de esclarecimento para a população, para não acreditar nessa parte mentirosa e buscar mais, sabe, conhecimento, pegar o documento, ler o que foi discutido antes e aí o que foi que saiu depois, qual foi o documento realmente limpo que saiu e o que está se examinando. Certo. Acho que isso precisa. Depois pegar o conteúdo principal da Amazônia, né? Que a discussão é a Amazônia. Aí quando essa parte do sonho eclesial é a questão da missão, né? Mas talvez isso para, vamos dizer assim, tirar o foco de atenção para problemas seríssimos na Amazônia, né? Se tiver que falar em termos de, por exemplo, o INPE, que é aquele Instituto Nacional de Pesquisa, outro dia eu vi uma notícia que arrebentou os computadores, né? Quer dizer, perderam os dados, perderam as informações. De propósito, não se sabe. Aí depois deram a conta do diretor. Então, como é que você vai ter informações de satélites sobre a Amazônia? Essa conversa fiada de que a Amazônia é 94% intacta, o Amazonas, não é verdade. Quem anda por aí dos interiores, a Amazônia, gente, já é uma pizza toda fatiada, com as vicinais, né? E em nome do desenvolvimento. Aí se fala BR-319, tem gente que faz uma luta para ter, ela pode existir, mas tem que existir dentro do rigor da lei, preservando, mantendo a cultura indígena. Mas a gente sabe que o governo é incapaz de fiscalizar órgãos. Muitos dos órgãos fazem experiência da propina, da corrupção. Outro dia em Manaus, lamentavelmente, quem devia cuidar da lei, cuidou do ouro, né? Quem devia fiscalizar a madeira, o ministro da Meio Ambiente, foi demitido porque estava comprometido. Então, o Brasil precisa mesmo da cultura da verdade, da cultura do bem comum, da cultura da fraternidade, do compromisso sério. Então, precisamos formar cidadãos mais coesos, cidadãs que contribuem com o mundo melhor. Está na mão dos jovens, porque se a gente esperar dos idosos, tem muitos idosos sérios na igreja, na política, vários empresários, mas tem muita gente que é capaz de desmatar para ir para frente, né? Então o jovem não é futuro, não, é presente, mas se a gente vai ver aí, a minoria agora é a juventude. Nós somos um país de idosos. Tomara que tenhamos todos ajuizados, né, que a gente fala, para que possamos cuidar bem da nossa casa comum. E tem que intervir, né? A juventude precisa conhecer para poder intervir. Tem que ter o conhecimento, é propriedade, né, padre? Principalmente nesse tema da Amazônia, que é importante para nós. Mas sobre a exortação apostólica pós-sinodal, que o Papa escreve, que é uma síntese para ele incentiva o documento, assim, dessa fala dele, o que o senhor destacaria de mais importante?
Tudo é importante, né? Sim, tudo é importante. Sem dúvida. Mas o que aquele ficou da Amazônia. bastante, assim, para nossa igreja do Manaus, Amazonas, o que o senhor, que o senhor avançou, vê, por assim, exemplo, assim, bem? Talvez a riqueza, a metodologia, eu diria. Uhum. Tem assuntos pragmáticos, né, que precisa ocorrer, que já está acontecendo, como, por exemplo, a pastoral da ecologia, né, também a economia de Francisco, né, que tem uma nova perspectiva. Mas eu diria que a beleza desse sínodo foi a descoberta do método, que tudo tem que ser decidido assim, porque se não cuidar de fazer a participação, de repente você vai ter um iluminado que vai dar regras também, por aí. Nem as empresas mais, é assim. Então a igreja, é por isso que agora aqui na Arquidiocese de Manaus, quero aproveitar para puxar esse gancho aí, está fazendo a sua assembleia, que iniciou o processo que vai durar mais de ano, chamada Assembleia Sinodal Arquidiocesana. Houve uma convocação em março e foi instituída uma comissão e foi feito um projeto e agora já está saindo os subsídios. Agora saiu o número 1. O subsídio número 1 ele é formado de 3 encontros que é destinado especialmente às famílias. Então os pequenos grupos, as famílias vão se encontrar e vão responder umas perguntas. Queremos saber como que está a família, mas como é que a família vê também a igreja, né? E pergunta assim, muito importante a partir de textos bíblicos. Então a sinodalidade está acontecendo, né? Está acontecendo. E a gente espera que aquele da Amazônia, Laudato Si, documento de Aparecida, eles sejam lembrados. E aí nós aqui em Manaus vamos dizer assim, no final, outubro do ano que vem, vamos coletar essas informações, sintetizar e na Assembleia tomar decisões. E queira Deus que sejam decisões de acordo com o que o Papa orientou, que os nossos sonhos se tornem realidade. Então é uma decisão, por exemplo, com relação aos indígenas, ou com relação à ecologia, ou com relação ao migrante, ou mesmo com relação à vida de padre, dos leigos, onde a gente possa ficar firme e continuar evangelizando de uma igreja mais presente e mais missionária e solidária. Pode colocar outros adjetivos, mais profética, sim, né? Porque essa dimensão profética se esfriou na igreja e também na sociedade. O que tem muito é a gente que faz reclamações, né? Fofoqueiros, né? do Face, as fake news. Isso não constrói, né? Mas ser profético, verdadeiro, denunciar mesmo as coisas com base, com fatos, né? Tem poucos, né? Um se aproveita da desgraça do outro para se promover, né? E às vezes ainda é fake news. Então, nós estamos numa crise também de lideranças. Você tem que formar jovens, você falou ainda agora. Sim. De lideranças na política, né? E aí você bota o velho, não é bom. Bota o novo, não é bom. Bota a terceira, quarta, quinta via, também não é. Então, mas não sei o que faltou. Talvez investir melhor numa educação, ou a igreja evangelizar melhor, né? Não sei, para que ampliar esse campo, né? Para que a gente tenha uma sociedade melhor. Do jeito que está, não está bom. Mas em participação, isso é verdade, do jeito que está, não está bom. E sobre participação, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, diz, eu participo da igreja A e aí eu não fui chamado, então como é que eu faço para participar? Não, por exemplo, Não, todos da igreja, os batizados, as batizadas, nosso trabalho é bastante amplo, são convidados a participarem. Todos, por isso que os subsídios, no caso da Assembleia Sinodal, por exemplo, nós temos um público da família, nós temos o público dos padres, dos diáconos, das pastorais, da juventude, dos leigos em gerais, e ainda vamos ter um subsídio para a internet, onde você é católico ou simpatizante, você vai poder dar a sua opinião, né? E tudo esse material para nós é riqueza, que aí vamos tentar olhar, ver o que é mais relevante, e alguém falando, né? Pode ser que Deus esteja falando aí,
para a gente tomar as decisões mais acertadas. Aí que a gente faz o processo de discernimento. Né? Não é como... O da internet é inovador, né? Não é medida, não é como é que chama aquela coisa... Isso é tipo uma consulta pública que o governo faz, aí vocês vão fazer... Não, veja bem, não. Tem os subsídios já estão sendo produzidos, já foi entregue o número 1, que é para as famílias. O da família são 3 encontros. E aí vai sendo entregue. Os padres vão fazer o encontro deles. Então, são diferentes públicos, diferente material. Um subsídio para o ribeirinho, outro para os indígenas. Porque nós queremos escolher informações de públicos diferentes dentro da igreja. Mas também queremos dar oportunidade para quem na internet, aquele cristão ou aquele que não é cristão, queira dar também a sua contribuição. Então, é isso que nós estamos chamando de Assembleia Sinodal Arquidiocesana, com participação. Estamos no início, espero que seja bastante falado. Essa revista, ela fala sobre o sínodo, né? Sinodalidade, ainda vai sair mais, tem muito material. Está saindo. Onde a gente consegue essas revistas, padre? Olha, são revistas que são publicações mensais. Já tem anos de que nós publicamos revistas. Cada mês tem uma temática. Né? Essa revista que eu estou para presente para vocês é uma revista que foi sobre Dom Sérgio Castriani. Né? Depois ela vai estar disponível também no site da Arquidiocese, é uma coisa muito legal. Você pode ter acesso via site então dela, né? Pode, de todas as edições no site da Arquidiocese, que inclusive está sendo reformulado para ficar bem legal, para a gente postar muita coisa lá, vídeo atualizado. Mas é aquelas pessoas que gostam ainda tipo, de receber em casa. Um dia desse eu recebi um dos combonianos, eu falei, meu Deus, vocês são tão importante. Não, pode a Fundação Rio Mar, se inscrever na Fundação Rio Mar. Ah, sim. E eles mandam direto na casa. Ah, tá bom. A Fundação Rio Mar. Clica lá, Fundação Rio Mar. Parece-me que tem que ser sócio da Fundação Rio Mar. E aqui já diz mas revista, aí já ajuda, né, Olha, gente? Já ajuda. Sínodo para a Amazônia, um aprendizado metodológico para o próximo sínodo, né? Então, uma coisa... E todos os artigos estão aí. Então, eu quero até aproveitar, gente, que a igreja está vivendo de sínodo em sínodo. Agora, na América Latina, já está ocorrendo o processo de escuta eclesial, que é um sínodo na América Latina. E o Papa acabou de lançar também que a preparação de outubro até 2023, de outubro de 2021 até 2023, terá um sínodo dos bispos, cujo tema é sinodalidade. Eita. Né? Porque ele diz que o caminhar da igreja é sinodal, ou seja, é participativo. Tem que ter mais essas decisões. Mas onde vai haver uma consulta global, mundial, a partir de outubro agora. Nós já temos o material. Quer dizer, paralelamente a isso que nós estamos fazendo aqui agora, para a igreja local, vamos contribuir também com o sínodo da igreja mundial, não da igreja mundial, da igreja católica. Né? É verdade. Entendeu? Tem que esclarecer. Então, inclusive, quem é da mídia, né, gosta de acompanhar tudo isso na igreja, tem muito material, tem muita coisa, pode ser especializado na imprensa católica, né? Para ficar realmente por dentro, dá para tem comer. Muito material importante buscar esses materiais, né, Padre Geraldo? Que maravilha, né? É isso aí, Nicole. Temos mais perguntas para o padre? Pegamos uma aula aqui hoje. A Nicole não fez muita pergunta hoje, nós né? pegamos uma aula hoje, então vamos deixar uma perguntinha para ela, aquela básica lá de trás, né? Que você tem assim, uma curiosidade bem, quem sabe dentro dos temas polêmicos. Deixa eu ver. Uma aqui. O que eram... Eu vou para essa parte mais eclesiástica, né? Eclesial da coisa, assim. Essa criação de ministérios oficiais para as mulheres. Eu vi que foi um tema que o pessoal pegou assim também. Também foi mencionado, né? Foi discutido, debatido. A ordenação de mulheres. Inclusive, o Papa Francisco não parou sobre esse assunto. Tem uma comissão estudando isso. Se não estou enganado, o Evangelho de hoje, né? Você leu o Evangelho de hoje, né? Talvez não sei quando bem curtinho, né? Não sei quando vai ser publicado isso aqui, mas trata sobre as mulheres, né? Sim. Daquelas que ajudavam Jesus, colaboravam com Jesus. Então, imagine que no Brasil,
1932, da Constituição, estava previsto que a mulher não votava. Você imagina, né? Então, só depois que foi, vamos dizer assim, dando essa liberdade, que sempre foi um direito e não foi fácil, quer dizer, tinha muita exclusão. Hoje ainda tem, né? Hoje, por exemplo, a questão do feminicídio, né? Uma coisa muito séria, a lei Maria da Penha. Então, veja que não só da sociedade, né? Mas também da igreja tinha exclusão. Sim. E se que alguém quer mais, no tempo de Jesus, né? Não contava a mulher. Então, tem uma história aí. Então, a igreja, ao tocar esse assunto, vai incluir, né, nas tomadas de decisões, mas também nas celebrações. Já tem as ministras, etc., mas aí ainda está faltando a diaconisa, mas que no início da igreja já havia, né? E agora não tem, mas quem sabe se não terá, né? E como diáconos, nada impediria. Agora, como sacerdotisa, né? Como padre, talvez tenha algum problema teológico, questão bíblica, né? Mas os tempos vão passando e tem muitas coisas que a igreja podia tomar decisões que Jesus não ia ficar com raiva, não, né? Porque é para servir ao Senhor com muito amor. Santa Teresinha, por exemplo, do Menino Jesus, aquela que faleceu bem jovem, missionária, padroeira das missões, ela, nos seus escritos, ela fez uma crítica a São Paulo. São Paulo é muito machista, porque São Paulo, ele diz assim, não sei se você já viu esse texto, que ele fala assim, o homem é a cabeça da mulher. Você já viu essa parte, né? Tem que saber interpretar bem aquilo ali, senão, né? Então, mas representava a cultura um pouco do judaísmo do seu tempo, né? E uma vez ela disse, eu gostaria de ser padre, sacerdotisa. Ela falou, Santa Teresinha, entendeu? E então não aconteceu, mas quem sabe, né? Se não vai ter mais abertura nesse sentido. E eu acho que Jesus não vai ficar com raiva, né? Ele vai agradecer para que a gente possa incluir mais as mulheres da igreja, mas também a sociedade incluiu muito mais. Mas graças a Deus já houve um avanço, né, para estabelecer essa igualdade, homem e mulher, imagem de Deus. Sim. Embora não seja nesse campo ainda de diaconisa, mas aqui em Manaus eu não tenho visto, mas em outros lugares que a gente teve a oportunidade de viajar e também no interior, já vimos mulheres celebrando a palavra. Você falava um pouco disso, com certeza. Né? Aqui em Manaus quase, não sei se tem aqui, mas eu nunca vi, não participei, sempre homem. São ministras da Eucaristia, ministras da palavra, elas são um ministério que já existe há muito tempo na igreja. E no documento Querida Amazônia tem uma frase que o Papa coloca de efeito, quando ele diz, se não fossem as mulheres nas nossas comunidades mais distantes, as comunidades já teriam desmoronado, entendeu? Se não fossem as mulheres. Então, quão é importante o papel da mulher na igreja. E o senhor pode concordar com isso? Ou não, o padre Fausto dizia isso, né? Elas foram as primeiras, elas que seguiram, serviram e subiram com ele. Exatamente. Né? Fizeram os 3 S, as mulheres. E aí, a gente sempre, o homem com esse negócio da cabeça, o senhor falava, e dá até brincadeira isso, né? Porque eles se escoram, inclusive nessas situações, para dizer, tá vendo ali? Mas a interpretação particular, né? Para quebrar um pouco disso, mas a participação das mulheres é muito importante. O senhor falava delas, é a Maria Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes e Susana. E aí é interessante isso, e várias outras mulheres, é vocês. Essas várias outras, vocês que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, é vocês. Quando não tem nome, é nós, né, padre? Temos nomes, e as mulheres têm nomes e história. Isso é que é importante. Então, estamos chegando no finalzinho, né, não, Junho? Dá mais tempo? Temos mais tempo? Então estamos chegando no final, que pena. Mas é como a gente falava antes de iniciar esse episódio do podcast. É um tema que é para vários episódios, não é, padre? A gente se referiu um pouco à Amazônia, mas tem muita coisa boa por aí. Mas o mais importante é você obter esse conhecimento, começar a refletir, começar a dizer, puxa vida, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou pensando? Sabe? Sair um pouquinho
não é só ir para a missa aos domingos, e tem tanta coisa, a igreja precisa de tanta gente para ajudar na missão, inclusive, nos municípios, aqui mesmo nos bairros periféricos, né, e outros, a gente precisa dessa ajuda aí. O padre pode falar muito bem isso. Ele que administra aí as pastorais, é trabalho para muita. Quantas mais ou menos, padre? Assim, 80. Tem menos. Né? Tá. Mas é um trabalho bem grandioso, né? Agora, o trabalho desses dias agora, eu acho que por esse um ano e pouco, será focado sobre a Assembleia Sinodal Arquidiocesana, porque a gente vai fazendo, oferecendo instrumentos para que, ao final, a gente possa discernir para tomar decisões. Mas nesse processo de participação já está acontecendo a sinodalidade, que é esse caminhar juntos. Esse é muito importante, com muita paciência, com muita oração, e vai ser muito legal, já está sendo muito legal. E não tem outra instituição que eu conheça que faça esse processo de consulta, podemos chamar de consulta, né? É isso que eu queria lembrar agora, não é através de emenda parlamentar, né? Que recebe dinheiro para fazer as coisas, não. Né? É inspirada pelo Espírito Santo para a gente tomar as decisões, para que a evangelização avance, para que as pessoas encontrem Jesus e sejam mais felizes. E é isso que o Destrincha, eu vou aproveitar, o Destrincha aí, irmão, ele quer fazer com o pessoal um sínodo, né? Caminhar junto, para a gente conhecer junto, e se você disse assim, nossa, agora eu já sei o que é sínodo, já é um bom sinal. Agora se aprofunde mais, porque nós vamos nos aprofundar. Hoje nós pegamos aqui uma aula. E olha, foi só alguns textos, e como na universidade, né? Quando o professor dá um tema, ele te dá de umas dicas, mas você tem que ir para os livros. Mesma coisa de hoje, desse programa. Então, toda a nossa gratidão ao Padre Geraldo. E só deixar aqui, né? No site da Rede Eclesial Pan-Amazônico, que é da REPAM, tem esse documento, né? Que é o do Querida Amazônia. E esse documento é muito legal, principalmente para mim, que lá no final de cada tópico, que está resumido, está bem explicadinho, tem perguntas de sim ou não, e aí sobre essas questões. E aí você pode... Peraí, que o nosso diretor mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver o que ele quer. Cadê? Enquanto ele manda a mensagem, você pode nos acompanhar pelo YouTube, você vai lá, se inscreve no nosso canal, Destrincha aí, irmão, curte, mas comenta também, dá sua opinião, tá bom? Sobre o tema de hoje. E você pode nos acompanhar pelo Instagram e também no Spotify. Você pode também baixar lá no seu celular, se você não tiver, e acompanhar por áudio, tudo bem? É isso. Pois é, e vão lá, baixem o documento, respondam as perguntas, que é bem legal, bem dinâmico, né? É porque a gente lê... É interativo, né? É interativo, a gente lê e às vezes a gente não consegue assimilar. Teve algumas coisas que eu também não consegui assim, mas a gente vai lendo, vai conseguindo assimilar e vai aprendendo, né? E... é o que é importante, né? Apesar dos erros que a gente comete, às vezes a gente sempre tem essa oportunidade de estar melhorando, né? E é isso que a gente tenta mostrar no nosso programa, assim, né? Que tem várias coisas que a igreja faz que a gente, infelizmente, não conhece, porque é muita coisa, né? E que a gente tem uma vasta história, mas que a gente está sempre em busca de... se aperfeiçoar, de melhorar, de realmente trazer esse evangelho tão inclusivo, né? Caminhando junto a gente consegue. Certo. Mas olha, tem um site muito legal que acho que todos deveriam acessar, que é o site do Vaticano. É o vatican.va. Aí você clicando lá, você tem acesso a todos os documentos, inclusive da Querida Amazônia, mas também o Catecismo da Igreja Católica, todos os documentos, né? Documentos assim, magisteriais, que é publicado lá pelo Vaticano. E tem um site também da CNBB, que também é cnbb.org, que você pode ter muitas notícias legais. E nós temos o site da nossa Arquidiocese de Manaus, que está sendo reformulado para ficar bem bacana, para você ter acesso também a todo esse material. Muito bom, obrigado, Padre. Nicole, vamos lá, né? Tchau, gente. Valeu muito, gente, hoje, hein? Obrigada. Valeu muito. Até o próximo episódio. E se ficou alguma dúvida, manda mensagem pra gente no direct, pelo YouTube, pelo e-mail, que a gente tá lá e responde.